Alô, lotequeiros de plantão, vamos para os meus palpites para a Loteca Concurso 1150 deste final de semana. Já vem acumulada por ser final zero, pessoal. E no jogo 1 temos Flamengo e Vasco, clássico, fortíssimo. Dessa vez o Vasco vem bem melhor, né? Porque no primeiro turno, dia 2 de junho, o Flamengo venceu por 6-1. Acredito que desta vez o Vasco pode até se superar e conseguir surpreender. Por isso, vendo o histórico aqui, o Flamengo é franco favorito, mas o Vasco melhorou bastante. Eu vou de Flamengo e empate. Lembrando, nesse joguinho eu vou usar 5 duplos. E no jogo 2 teremos Atlético Goianiense e Vitória. Jogo difícil. Lembrando que no primeiro turno o Atlético Goianiense venceu o Vitória lá em Salvador por 2-0. Vou acreditar também agora que o Dragão vai vencer, é favorito, na minha opinião, mesmo estando mal lá na tabela. O time reagiu, vem nos últimos 2 jogos em casa, venceu o Inter por 1-0, venceu o Juventude por 2-1, Atlético Goianiense. Melhorou bastante, enquanto o Vitória nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 4. Então, vou de coluna 1 no jogo 2. No jogo 3, teremos Paysandu e Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui, o Paysandu é um pouco favorito por jogar em casa, mas a equipe não vem bem. Nos últimos jogos, tropeçou bastante. Em casa, perdeu 3 dos últimos 5, empatou 1 e venceu apenas a Ponte Preta por 1-0. Aqui é jogo para usar triplo. O Guarani melhorou bastante, apesar de que nos últimos 5 jogos fora de casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Eu vou aqui usar, acreditando na reabilitação, um duplo e vou de empate e para garantir aqui buscar um empate aqui e vitória do Paysandu. Aliás, duplo fechado em Paysandu e empate. Acredito que o Guarani pode surpreender, mas não vence o Paysandu. O Paysandu precisa desesperadamente reagir na competição. Lembrando que no primeiro turno foi 0-0 o jogo em Campinas. Agora é outra história. Jogo 4, Mirassol e Amazonas. Jogo difícil. No primeiro turno o Amazonas venceu em Manaus por 1-0. Essa grade de jogos está muito difícil. Dessa vez o Mirassol vem numa fase muito boa, né? Está no G4 do Campeonato Brasileiro, apesar de que vem de uma derrota, né? Por 3-2 para o Ituano, mas clássico do interior paulista, o Ituano venceu e saiu da zona. Aqui eu acredito que o Mirassol é favorito e vou de Mirassol na coluna 1. Acredito que dessa vez não vai perdoar e vencerá essa partida. O Amazonas fora de casa às vezes surpreende, né? Nos últimos 5 jogos venceu 2 partidas, empatou 2 e perdeu apenas uma, mas eu vou acreditar na força do Mirassol jogando em casa e vou de coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Atlético Paranaense e Fortaleza. Jogo também difícil. O Atlético Paranaense em casa é forte, né? Mas não vem tão bem. Nos últimos 5 jogos em casa, perdeu 3 e venceu 2, não empatou com nenhum desses 5 jogos. O Fortaleza fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas para o Botafogo, que é o líder do campeonato, por 2-0. Vou usar um duplo aqui e vou de Atlético Paranaense e empate. Pode ser que o Fortaleza, na minha opinião, busque um empate aqui. O time vem muito bem, vice-líder do Campeonato Brasileiro. No jogo 6, Botafogo, que é o líder do campeonato, contra o Corinthians, que nos últimos 5 jogos fora de casa o Corinthians perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Difícil o jogo para o Corinthians, o Botafogo é muito favorito nessa partida. No primeiro turno venceu lá na Arena Corinthians por 1-0 e acreditando nesse retrospecto e na boa fase do Botafogo, eu vou de coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, Palmeiras e Criciúma. Aqui a chance do Palmeiras vencer é de 99% na minha opinião. Agora o jogo é jogado, lambaria é pescado. Vamos de Palmeiras, acreditando na vitória do Palmeiras. Muito mais forte, o time se reabilitou depois de ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores das Américas e no último jogo em casa meteu 5-0 no Cuiabá. Então é franco favorito, Palmeiras na coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, Bragantino e Grêmio. Jogo difícil de decifrar o que vai acontecer. No primeiro turno, o Bragantino venceu o Grêmio por 2-0 na Arena do Grêmio. Aliás, eu acho que não foi na Arena porque o Grêmio estava interditado por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, né? Deve ter sido no Couto Pereira. Agora é outra história, o Grêmio já melhorou um pouco mais. Nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu apenas uma, venceu 3, empatou outra, que é um jogo difícil.
O Bragantino costuma derrubar lotequeiros. Eu vou abrir um duplo aqui e vou de Bragantino e Grêmio. Nos últimos 5 jogos em casa, o Bragantino perdeu 4, mas venceu a última contra o Bahia por 2-1. Então é um time que ou ganha ou perde pelo histórico aqui. Vou abrir esse duplo acreditando que posso pegar essa surpresa aqui, que seria a vitória do Grêmio fora de casa. No jogo 9, teremos Juventude e Fluminense. O Fluminense com Juventude engasgado ainda, depois da eliminação na Copa do Brasil em agosto. O Juventude venceu por 3-2 e depois empatou no Maracanã por 2-2, quase vencia também e eliminou o Fluminense, né? Aqui o Fluminense vem com tudo. Eu vou acreditar numa grande partida e vou de empate seco. Acredito que dessa vez o Fluminense não perde, mas também o jogo é difícil lá, também não ganha, na minha opinião. Coluna do meio no jogo 9. No jogo 10 teremos Operário e Coritiba. Aqui o Operário, por jogar em casa, é mais forte, né? Tem mais chances da vitória, porque o Coritiba fora de casa costuma decepcionar. Nos últimos 5 jogos, perdeu de 4-0, 2-0 e 2-1 e venceu 2, né? Até que venceu ainda o Brusque e o Sport quando não estava numa fase muito boa. Mas não vem muito bem. Nos últimos 5 jogos do Coritiba não vem tão bem. Perdeu para o Guarani fora de casa, empatou em casa com o Novo Horizontino, né? Fez até uma boa partida, mas não conseguiu vencer. O primeiro turno, o Coritiba venceu em casa por 3-0 ao Operário. É um jogo difícil, eu vou também de empate seco nesse jogo. Acredito que o Coritiba não perde, o Operário também não vem tão bem. Nos últimos 5 jogos em casa empatou 2, venceu 1 e perdeu 2, eu vou de empate seco. Vamos tentar acertar esse jogo aqui. No jogo 11 teremos Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro muito bem, no Campeonato Brasileiro, vem surpreendendo, reforçou a equipe, vem muito bem. E o São Paulo fora de casa é difícil pontuar. Nos últimos 5 jogos empatou 2 e perdeu 3. Empatou com o Goiás pela Copa do Brasil fora de casa 0-0 e contra o Nacional do Uruguai por 0-0. Os outros jogos perdeu para Fortaleza, Palmeiras e Fluminense fora de casa, o São Paulo, nos últimos 5 jogos. Aqui o Cruzeiro é favorito, eu vou acreditar na vitória do Cruzeiro e vou de coluna 1 no jogo 11. Lembrando que no primeiro turno o São Paulo venceu no Morumbi por 2-0. Mas o momento do Cruzeiro, na minha opinião, principalmente jogando em casa, é melhor. No jogo 12 teremos Bahia e Atlético Mineiro. O Bahia, nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 para o Flamengo pela Copa do Brasil. Já o Atlético Mineiro vem de 2 vitórias consecutivas fora de casa. Eu vou tentar pegar aqui essa vitória do Galo, possível vitória do Galo. Acredito que o Galo possa vencer essa partida. Vou usar um duplo aqui, vou de empate e Galo. Acredito que o Galo não perde esse jogo, viu? No jogo 12 teremos Santos e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Eu já usei meus 5 duplos, aqui eu acredito na vitória do Santos. Apesar de que o Santos em casa nos últimos 5 jogos empatou 3 e venceu apenas 1, perdeu 1 para o Avaí, mas já melhorou um pouco, venceu o último jogo fora de casa contra o Brusque por 1-0. Vou acreditar no Santos aqui, é o resultado mais provável nesse jogo. Vou de Santos na coluna 1. Lembrando que no primeiro turno o América Mineiro venceu por 2-1 com um gol polêmico. O goleiro do Santos se contundiu e o cara fez o gol lá do América Mineiro. O Santos perdeu por 2-1. Lembra até o lance de ontem no jogo, não sei se vocês acompanharam, pessoal, entre Bolívia, Chile e Bolívia, que o jogador da Bolívia, o goleiro se contundiu e mesmo assim o jogador do Chile, sem dó e sem piedade, não quis saber da lesão do goleiro e fez o gol. Mas a justiça no futebol foi feita e acabou vencendo o jogo a Bolívia por 2-1. Jogo 14, Chapecoense e Ceará. Aqui a Chapecoense vem numa crise danada mesmo. Muito difícil a situação da Chapecoense. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3, perdeu 2, não vem nada bem. Já o Ceará fora de casa, nos últimos 5, venceu 2 fora, empatou 2, vem razoavelmente bem fora de casa. Nos últimos 5 jogos o Ceará melhorou bastante, venceu, né, algumas partidas importantes, inclusive contra o Novo Horizontino, né? Esse jogo foi surpreendente, aí o Ceará vem muito forte e é nele que eu vou na coluna 2. Vou seco no Ceará, acredito que o Vozão vai vencer essa partida em Chapecó, pois a Chapecoense não está nada bem. E vamos acreditar aí, rumo aos 14 pontos. Minhas análises estão feitas. Pessoal, usem a intuição de vocês. Acredito que aqui o joguinho está muito bom. São meros palpites meus, né? Baseado nos jogos, nos históricos e nas análises que eu fiz de jogo a jogo.
Boa sorte a todos, pessoal. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, se inscreva no canal, ajude aí para que você se mantenha sempre informado na Loteca. Todas as semanas temos vídeos com todos os concursos da Loteca. Boa sorte a todos.